Constelação familiar, relacionamento número 10. Entrada da cliente no campo. Aqui a gente observa que a época do relacionamento, a cliente estava seguindo para a vida de uma forma quase legal, né? Olhando, encarando pela primeira vez, talvez na vida dela, as questões do lado direito, ainda muito influenciada pelo ponto de vista da mãe, né? Mas já passando para a esfera do pai, já conseguindo olhar, conseguindo entrar na esfera do pai, mesmo que de longe. Já começando a perceber, nossa, eu tenho um pai. Ela permanece paralisada, né? Quando ela faz essa descoberta, e isso impulsiona ela, ou melhor, a empurra para trás, né? Ela vislumbra a esfera paterna, o lado do pai, mas logo ela tem um movimento de retrocesso. Ela vai voltando para a esfera da mãe, vai regredindo para uma psique de segunda infância, vai regredindo, vai desamadurecendo. Como se ela provavelmente tomou um impacto tão grande que ela se refugiou. Ela foi se refugiar na esfera materna, no passado, na primeira infância. Teve uma regressão aí, bem brava. Mas ela olha para o lado do pai, ou para as coisas do pai, de uma forma distante. Prefiro ficar aqui no meu cantinho, eu prefiro não chegar perto. Prefiro não chegar perto. E agora nós vamos colocar o relacionamento de número 10 da cliente no campo. Mais uma vez a gente tem uma figura masculina representada por uma mulher. E a cliente está bem ali, escantilhadinha no canto, no ladinho da mami. E o relacionamento entra, parece que coloca ela presa, mais presinha ainda na esfera da mami. Como se o relacionamento prendesse ela, né? A gente observa aqui ao fundo uma batida, como se fosse uma batida afro. Então, possivelmente essa pessoa, né, esse relacionamento deve, né, estar ligado a religiões de matriz africana. É uma pessoa que se apresenta de preto, soturno, né? Que é uma figura assim meio desproporcional. Ele deve ser uma grávida, estando de preto, é uma coisa desproporcional. Certamente é uma pessoa que traz uma angústia muito grande. É metal, alguém ligado a essa área, como é que chama? Metaleiro, como é que
que é aquele outro também, gótico, algo assim, uma coisa, uma pessoa também que tem um namoro com a morte, uma pessoa que tem um namoro com a morte. Interessante, né? Que ele vem se aproximando, a gente fala que ele tem um namoro com a morte, e ele vem se aproximando das questões do lado, justamente do lado esquerdo, as questões do inconsciente, as questões espirituais. Ele busca essas questões transcendentais. Ele justamente olha aqui, ó. Ele olha para um boneco que a gente poderia traduzir como se fosse uma entidade, né? Um preto velho. Ele olha para um anjo, ele olha para um extraterrestre, quer dizer, isso mostra bastante a conexão desse relacionamento da cliente, desse namorado da cliente, com esse lado, né, das coisas do outro mundo. Isso é muito forte, é uma atração muito grande, perdão, que ele tem. Ele é uma pessoa bem amorosa. Mas para a cliente, a sensação que ela tem, que a gente pode perceber no vídeo, é que ali não tem ninguém. É como se ele fosse um ninguém, assim. Ela não vê, não enxerga nele uma força propulsora, alguém com quem ela possa contar. Uma coisa que a gente... É como se ela tivesse o tempo todo com, sei lá, um pedaço de pau, assim, ali. Como se ela tivesse ali com um pedaço de pau, uma coisa inútil, que não serve pra nada. A fala dela é: isso não serve pra nada. Isso não serve pra nada. Fala pra ele: você não me serve pra nada. Você é um inútil. Nossa, é isso que ela fala. Você é um inútil, você não serve pra nada. Fala pra ele: você é um inútil, você não serve pra nada. Eu quero uma pessoa inteira, não pela metade. Na verdade, o que acontece? A cliente, ela tem muita dificuldade em receber, né? Em receber dos homens. Então, ela olha e ela vê as faltas, ela vê aquilo que falta. E como vemos, para esse relacionamento faltava muita coisa, né?
nós temos aqui um relacionamento entre duas pessoas alquebradas, né? A cliente que está lá escantilhadinha do lado materno, nos assuntos da primeira infância, sem conseguir seguir adiante, e ele que a oferece aqui, ó, um empecilho, mais uma pedra impedindo que ela siga. É como se ele vem para ajudar a prender a cliente ali nesse não movimento, nessa paralisação, nessa estagnação. É uma pessoa também que traz muitos emaranhamentos, como a cliente também. Muito emaranhado, muito trabalhado no luto, muito trabalhado na perda de alguém. Possivelmente, eu vou me arriscar a falar que está me vindo agora no campo é que ele era gêmeo com alguém. Ele perdeu uma irmã. Possivelmente ele nem sabe disso e nem a mãe mesmo sabe. Pode ser um caso de gêmeo evanescente, pode ser um aborto espontâneo que tenha acontecido. Ele perdeu uma irmã. E ele vem identificado com essa moça, com esse feto. Aparentemente é isso mesmo, sendo que ele começa a se mexer conforme eu vou falando isso. Porque vem uma boneca grávida, né? E ele é um homem, né? Pelo menos teoricamente, né? Então o que me vem é isso, que é um menino, um rapaz que está muito identificado com uma irmã que veio antes dele, ou junto com ele, e que não pôde nascer. Então ele traz, é como se ele tivesse assim, ele traz uma dualidade dentro de si, né? Ele é homem, mas ele também é mulher. Então, o relacionamento dele com a cliente é um relacionamento de tempo todo de ofuscação. Ele faz um cerco aqui, ó. Ele ajuda a manter a cliente nas questões originais dela. Tipo assim, como é que ele vem fazendo? Ele vem prendendo ela já estava presa aqui, escantilhada. Olhou, tentou ir para a esfera do pai, mas não teve coragem de ir, voltou correndinho aqui, de costas aqui para a esfera da mãe, e ficou aqui parada na zona de conforto dela. E esse relacionamento, ele reforça esse movimento da cliente. Ele traz mesmo um movimento de segurar a cliente ali naquela área. E ele traz, engraçado, ele traz muita vergonha. Ele tem vergonha desse outro lado, desse lado que ele tem feminino, que é identificado com essa irmã que faleceu. Olha para a cliente como mulher, mas assim, ele também é um misto. Ele olha para ela como mulher, mas também olha como uma pessoa que ele gostaria de ser. Como se, mais do que um relacionamento, ele quisesse um espelho. Ele se realizasse na namorada, né? Ele se realiza nas coisas. Ele se realiza... Gente, cada coisa que eu tenho que explicar que eu fico doida.
tentar explicar isso. É confuso. Ele, vamos lá, vamos voltar. Esse namorado, ele perdeu uma irmã, tá? Não se sabe, não tem condições de dizer se foi um gêmeo, uma irmã antes ou junto com ele, ou uma gêmea ou um aborto provavelmente espontâneo, né? Que imagino que não tenha havido realmente um aborto, mas enfim, o fato é que ele perdeu uma irmã, tá? Beleza. Então ele vem nessa vida como se ele fosse dois. Então ele tem as características masculinas, mas ele também tem uma mulher dentro dele. Eu imagino, vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Se ele é uma pessoa, como a gente viu o barulho aqui atrás, vinculada às religiões de matriz africana, eu imagino, tá, que ele possa até... É isso, gente. Ele pode também, isso é uma outra coisa, né, que eu tô falando, ele também pode receber entidades do sexo feminino. Então, que a gente viu aqui, a ligação dele aqui com o preto velho. Vocês não estão vendo aqui? Deixa eu ver se dá pra ver aqui um pouquinho. Aqui, ó, temos o preto velho, temos o ET, temos o anjo. Ou seja, ele é uma pessoa que está muito vinculada a esses assuntos, né, do extrafísico. Então, ele traz essa característica feminina, tanto dessa irmã falecida que não pôde vir, aí a gente não sabe se foi um aborto, se foi um gêmeo evanescente, enfim. E ele traz também, nessa ligação dele com o além, também tem características femininas. E ele também, além disso, quer dizer, essa feminilidade, essa mulher, essa menina que está dentro dele, né, como se fosse um gêmeo, uma parte dele, que tem assim... Quando a pessoa é gêmea, quando a pessoa às vezes é um gêmeo evanescente, ele fica às vezes dentro do corpo do outro. Isso é muito comum. Tem uma história que a minha mãe conta que um rapaz começou a sentir uma dor no joelho. Quando operaram, tinha uma cabeça, um mini crânio assim, dentro, gosto do cabelo, dentro do... Coisa, tem um raio-x de uma pessoa, isso aqui, que tem também, aí no caso era a mãe, o feto também, enfim, coisas malucas aí que podem acontecer, né, com o gêmeo, né, e no caso, com o gêmeo que não floresceu. E no caso, ele também expressa esse lado feminino dele através da cliente. Então ele é aquele cara que gosta de vê-la muito bem vestida, muito bem arrumada. Porque tem os homens que não gostam, né? Agora a mulher bem largada. Não, ele quer que ela se exponha, que ela exponha a sexualidade dela, ele admira isso como se, não como um homem, mas como amiga. Ai, amiga, você tá linda, isso mesmo, isso aqui. Como se fosse uma amiguinha, porque ele traz essa conotação feminina dentro dele. E esse movimento dele é um movimento de estancar a cliente. O cliente não está livre, ele prende ela. Ele prende ela numa prisão, é como se ele fosse uma parede. Aqui ela já tem a parede do lado materno, ela já tem a parede do passado, agora ele bota mais uma parede, e ao outro lado, que seria a possibilidade dela sair dessa relação de uma forma construtiva, seria avançar para a direita, entrar na esfera do pai, que ela não tem coragem, porque aqui é como se tivesse uma parede invisível. Ela não está autorizada pela mãe a entrar na esfera do pai. E ele é como se fosse um mensageiro. Ai, gente, ele é como se fosse um mensageiro. Ele é como se fosse um mensageiro, assim, tipo, como se a mãe dela estivesse falando assim pra ele: segura ela aí, aqui eu seguro.
deixa ela ir pro pai. Ele é como se fosse um cão de guarda da mãe dela, gente. Ai, meu Deus. Segura ela aí, não deixa ela ir pro pai, não. E ele tem um caso de amor, não um caso de amor, homem e mulher, mas um caso de amor, assim, de idolatria com o lado materno dela, o lado da mãe, né? Tipo assim, chá comigo, ele manda um coraçãozinho aqui pro lado materno dela, assim, ó, chá com eu, chá com eu. Quem ama cuida, que é um coração. Ele manda um coraçãozinho. Ver se a gente consegue ver aqui. Ele manda um coraçãozinho pra mãe. Ele manda um coraçãozinho pra mãe dela, gente. É uma relação bem doida, assim. Não é uma relação, não é, veja bem, pelo amor de Deus, não é que eles têm um caso de amor, não. É um caso, assim, como se ele fosse um agente dela, sabe? O KGB, a CIA, Mossad. Ele é um agente da Mossad. Ele aqui é um agente do Mossad. Ele trabalha com a mãe dela, ele trabalha amando da mãe dela para ela não ir pro pai. Deixa ela presa aqui. Presa no infantil, ó, na primeira infância, do ladinho da mami. Aqui, onde é que a bichinha tá? A bichinha sumiu, metade dela já não existe, ó. Vê que ele encobriu metade da pessoa. A outra metade é sombreada, que a gente não sabe, como se ela tivesse sumido. É um relacionamento que faz com que ela desapareça. Que faz com que ela regrida, faz com que ela desapareça, faz com que ela não se torne, ela não se torne consciente desse relacionamento, né? Porque tem os relacionamentos, gente, que botam a gente pra frente, que a gente se abre, que a gente amplia a nossa consciência, que não. Aqui é um relacionamento de ofuscamento, assim, completo. Cara, vamos ficar presa aí nesse infantil, não cresce. Ela não cresce, não amadurece, não se desenvolve, não consegue sair dessa prisão. E ele, satisfeitíssimo, a carinha dele, feliz da vida. Ela tá presa aqui nessa prisão. E ele, é como se ele... Gente, é uma coisa muito doida, gente. É como se ele tivesse aqui, sabe, uma santa no altar. Ela até tem um negocinho aqui, ela tem exato igualzinho, um andor, né? Ele, a nossa cliente para esse relacionamento, ela é como se ela fosse uma santa no altar, que ele adora, mas que ele não quer que ela saia dali, que ela fique estalta, né? Uma santa, né? Uma estátua no altar, para não ir para lugar nenhum, não sai daqui, porque ele quer que ela fique ali, esse objeto de admiração. Ela é vamos lá, você é a mulher que eu queria ser, mas não posso. Você é a mulher que eu queria ser, mas eu não posso. Você é a minha outra metade. Olha a metade aqui. Você é a minha outra metade. Você é a minha metade. Você é a metade de mim que tá faltando, que eu sempre procurei. Mas aí, gente, vamos lá, só questão de esclarecimentos. Não se trata aqui de outra metade da laranja, alma gêmea, não, isso não. Aqui, no caso, essa outra metade que esse rapaz procurou a vida inteira e que está demonstrado na aparência dele aqui no representante,
está demonstrado na entidade dele, na espiritualidade que é feminina, está demonstrado essa irmã que morreu, que ele vive por ela. Então, como ele não sabe, obviamente, né? Bom, vamos prestar aqui um esclarecimento para entender o que é isso, né? A maioria, né, existem teorias, né, que dizem que todas as gestações são gemelares, né? Muitos gemelares, assim, de muitos embriões. É que aquele negócio de milhões de espermatozoides e só um ganha a corrida, não é bem assim, tá? Isso é uma teoria e, de fato, mesmo que a gente não entre nessa, né, método Frene, eu acho que essa teoria é mais extensa, mas considerando, né, as gestações, principalmente as gestações anteriores, mesmo as gestações de agora, onde a gente tem o ultrassom, você só começa a fazer um ultrassom, me falem aí as grávidas com quantas semanas você começa a fazer. Mas ninguém faz ultrassom no primeiro dia de gravidez, até porque a pessoa demora algum tempo para descobrir. Então, nesse período, os gêmeos se perdem, existem os abortamentos espontâneos, né? Então, parece ser um caso aqui, um caso de irmão gêmeo, né? Então, esse namorado, ele traz muitas características femininas, ele tem uma voz feminina, ele tem condutas femininas, ele tem uma entidade feminina que ele incorpora. E tudo isso é a expressão, é a busca dele por essa irmã perdida, que ele nem sabia que existiu, provavelmente. E na relação com a cliente, é também uma busca, é uma relação de uma tal admiração, de uma tal idolatria, não é uma palavra, que é uma relação abusiva. Que é uma relação onde ele quer que ela siga, ele não quer que ela saia do lado dele. E ela vai ficando cada vez mais ofuscada, cada vez mais apagada, cada vez mais inconsciente, mais desconectada, mais prisioneira. Então vamos falar umas frases de cura, né, gente? Então vamos lá, fala pra ele aqui. A nossa relação terminou de uma forma muito difícil. Eu sinto muito se eu fui grosseira com você, mas eu precisava que você saísse da minha vida para eu voltar a existir. Eu estava sendo apagada, eu estava sendo apagada, eu estava sendo anulada, eu estava presa, eu estava prisioneira e eu precisava recobrar a minha liberdade. Essa sempre foi uma relação onde você me impedia de seguir. Eu sinto muito por tudo. E eu aceito tudo como foi. Foi um grande aprendizado. Hoje são outros tempos. Eu faria tudo diferente. Possivelmente nem permaneceria nessa relação. Mas eu amei você. E eu quis muito que tudo tivesse dado certo. Eu fui arrogante, eu me coloquei num pedestal, eu muitas vezes me considerei melhor do que você. E a nossa relação me tornou uma pessoa muito infantil, foi uma relação muito regressiva. E eu sinto muito por isso, eu sinto muito por tudo.
agradecer a você pelo tempo em que passamos juntos, por todo o aprendizado que a nossa relação me trouxe. Você me deu muito e eu aceito tudo que você me deu e eu fico com tudo que você me deu para mim. E eu deixo com você tudo o que eu te dei. O que eu te dei com muito carinho. E eu peço que você aceite. Eu deixo tudo com você, o que eu te dei. Eu assumo a minha parte de responsabilidade por tudo que não deu certo entre nós. E deixo a sua parte com você. Hoje eu vejo que eu estava muito absorta nas questões do meu sistema familiar, nas questões da minha gestação. Eu sinto muito por isso, eu sinto muito por não estar disponível para você, eu sinto muito por não receber as coisas que você me dava com carinho, eu sinto muito por exigir mais de você do que você era capaz de me dar. Eu exigi de você coisas que não se pode exigir de um amor, coisas que só podem ser exigidas dos pais, mas eu não sabia, mas agora eu sei. Muito obrigada por ter estado comigo nessa jornada. Agora eu deixo você em paz, eu deixo você livre para você seguir para a sua felicidade, seguir a sua vida. E eu sigo para a minha. E sigo para a minha felicidade, dando um lugar para você no meu coração. Você foi a primeira pessoa com quem eu me tornei mulher. Por isso você ocupa um papel muito importante na minha vida. Esse papel é seu, nunca você sairá desse papel. Ele sempre será seu. E eu sou muito grata a você por tudo. Sou muito grata por todo o prazer que você me proporcionou. E eu espero ter te dado momentos muito agradáveis também. Agora, aqui cada um pode seguir o seu caminho, levando o outro no coração. Eu sigo para a minha vida e você segue para a sua. E nós nos agradecemos pela importância que tivemos um na vida do outro.